Eu gostaria de convidar você a abrir as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Jó. Você que trouxe a Bíblia, glória a Deus. Você que não trouxe a Bíblia, nós temos no sistema de projeção aí algo para ajudá-lo a acompanhar a leitura. Versículo 3. Jó, capítulo 2, versículo 3. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler. Então, indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Senhor Jesus, eu clamo agora a tua direção. Nós queremos entender, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Sabemos que se chegamos aqui, é porque o Senhor gostaria de falar conosco. E nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer através da tua palavra. Por isso, meu Deus, fale conosco agora. Não permita que nada venha desviar nossa mente ou atenção, mas que nós possamos estar ligados na tua palavra neste instante, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ontem tivemos um culto de jovens maravilhoso, muito bonito. O louvor foi muito bonito. A palavra que o Rafael trouxe foi maravilhosa. E ele falou sobre o soldado, né? Somos o soldado de Cristo. Soldado ferido, mas sempre invencível, crentes caminhando rumo ao céu. É guerra em cima de guerra, irmãos. Quem não passa uma guerrinha aí? Deixa eu ver. Agora, quem passa uma guerrinha aí? Levanta a mão, deixa eu ver. É guerra em cima de guerra, irmãos. Parece que é uma loucura esse negócio. Não é brincadeira. Mas somos invencíveis. E o Rafael trouxe de uma forma muito fantástica, muito linda, a meditação, que num exército existe uma hierarquia. E você entra lá como recruta, depois vai para soldado, cabo, e aí eu não sei como é que é a hierarquia lá, né? Tenente, coronel, major, tá? E até chegar general, não é isso? Mas para você receber uma promoção, você tem que passar por uma provação. Então, quando vier a provação, não reclame, glorifique. Porque Deus está querendo te promover. Ele está querendo colocar você num nível mais alto, numa posição mais privilegiada, numa posição onde você vai ter mais poder e mais autoridade. Mas para isso você precisa passar pela prova. E a prova nem sempre é agradável. A prova nem sempre é fácil. E eu comecei a meditar nessa palavra e vi que Jó foi provado e muito bem recompensado. Mas mesmo em meio à provação, ele se mantinha íntegro, justo, temente a Deus, se desviando do mal. Tem muitas pessoas que quando começam a passar uma prova já resolvem desanimar. Às vezes afasta até de Deus. O único que pode socorrer é Deus, afasta de Deus. E Jó passou por muitas provações. Muitas provações. E eu gostaria de compartilhar hoje com a igreja algumas provações que Jó passou. Para que a gente possa entender que a provação que estamos passando, eu sempre digo, né?
A provação mais difícil é a que eu estou passando, porque você não está sentindo o que eu estou sentindo, e para você é a que você está passando, porque eu não estou sentindo o que você está passando. É assim ou não? O meu problema é maior porque é o meu, e o seu para você é o maior porque é o seu. Mas Deus sabe o que faz com cada um, né? Ele divide direitinho. Ele não dá aprovação acima daquilo que nós podemos suportar. E junto com a aprovação, Ele também dá o... Então, irmãos, nós estamos sempre no lucro. O que nós não podemos é reclamar, nós temos é que agradecer, porque cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. E é isso que eu creio que Deus tem para você nessa noite. A oportunidade de crescer um pouco mais e sair daqui mais abençoado do que você já é. A primeira prova que Jó passou foi uma prova de prejuízo material. Para começar, Deus permitiu. Porque tudo está debaixo da permissão de Deus, irmãos. Então, se você abrir a sua Bíblia lá em Jó capítulo 1, versículo 13... até o 19, vou ler aqui, você pode acompanhar, ou se você quiser pode acompanhar ali também, né? Essa provação, normalmente é a primeira que vem, é a financeira, é a material. E normalmente é aquela que a gente já tropeça, porque você quer ver o cidadão ficar abalado, é ele entrar numa crise financeira. É verdade ou não é? Chegar a conta para vencer... e você não ter o dinheiro para pagar. Que dificuldade. Jó capítulo 1, a partir do 13, diz assim: certo dia, quando as filhas de Jó, estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que os teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastando perto deles. Então repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram os teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Versículo 16. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou o outro e exclamou: fogo dos céus caiu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu, e eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Versículo 17, enquanto ele ainda... O que aconteceu aqui? Peraí. Versículo 17, enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer essa notícia. Enquanto esse acabava de dar a informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho, e de repente um vento muito forte, veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Irmãos, às vezes a gente enfurece, entristece, enfraquece com notícias bem menores do que essa. De uma pancada só, Jó tinha 5 filhos. Quem tem 5 filhos aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém tem 5 filhos aqui? Povo ruim para criar, hein? 4. Quem tem 4? Dilza tem 4. Quem mais tem 4? Aí o irmãozinho tem 4. O Jorge. Quem mais tem 4? Só? 3. Quem tem 3 aí? Levanta a mão. A Mara, a irmãzinha lá. Né? Nós. Mas imagina se de uma pancada só os 3 partem. Como fica o coração, irmãos? Todos seus filhos de uma vez só.
vem uma notícia. Eles estavam reunidos, seus filhos, e de repente vem um vento forte, derrubou a casa, matou os 3, matou os 5, matou todos os seus filhos. Já pensou? Sem contar que os seus 3.000 camelos também foram roubados, 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi. São 1.000 bois, né? 500 juntas. As juntas de boi eram aqueles bois que andavam juntos assim para puxar o carro de boi. 500 jumentos. Aí eu fui pesquisar no dia de hoje, se fosse para comprar tudo isso aí, só esse material, esses animais, se eu não errei na conta, calculei aqui em 944.750.000 reais, quase 1 bilhão. Ele perdeu em animais, porque ele era o mais rico do Oriente. Perdeu tudo. Eu já tive a experiência quando morava em Campinas, de um dia quando fui levar minhas filhas no pediatra, ao chegar, 3 horas da tarde, foi de dia, não foi nem de noite. Polícia na frente de casa, as janelas todas abertas, porta aberta. Falei, o que estão fazendo festa na minha casa aí, ô louco? Tinha entrado ladrão. Não tínhamos muitas coisas de valores, mas o que tínhamos levaram: aparelho de som, televisão, máquina fotográfica, as coisas de valor, né? Rádio, relógio, telefone. Naquela época, quem tinha rádio, relógio, telefone, que vindo do Paraguai, irmãos, era uma ostentação aqui lá. Rádio, relógio, telefone. Levaram. Levaram. Que tristeza. O que foi? Perto do que Jó perdeu? Perto do que Jó perdeu? Tinha motivos para reclamar ou não tinha, irmãos? Tinha motivos ou não tinha? Levaram todos os bens materiais. Perdeu tudo. As casas caíram, os animais, morreram os funcionários, sobraram alguns, e ele ficou lá agora. E a gente muitas vezes se desespera por muito menos, é verdade ou não é? O que aconteceu? Versículo 20 agora. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. E logo em seguida, olha o que ele fez, irmãos. Ajoelhou-se, encostado o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Ele foi adorar a Deus, irmãos, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe e nu partirei da terra. E Yahvé deu e Yahvé tomou, louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes Jó não errou e nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés alguma. Nunca culpou Deus, nunca pecou, irmãos, diante de tudo isso. A gente, por muito menos às vezes, fala besteira. É verdade ou não é, irmãos? Digam um amém aí se é verdade ou se não é. Por muito menos. Financeiramente, estaca zero, não tinha mais o que fazer. As acomodações destruídas, os animais, a fonte de renda perdida, os filhos mortos, mas ele humildemente se prostrou e adorou ao Senhor, dizendo: eu vim nu, nu eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E em nenhum instante ele pecou, em nenhum instante ele culpou a Deus. A gente vê muitas pessoas culpando a Deus por muito menos. Mas não parou por aí. A aprovação continuou. Veio a aprovação material, agora vem a aprovação física. No versículo 7 do capítulo 2 de Jó, diz assim: saiu, portanto, Satã, o acusador, o inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis, que iam da sola dos pés até o alto da cabeça.
Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Feridas terríveis. Outra tradução diz tumores malignos. Da planta do pé até o alto da cabeça, o corpo dele ficou lotado de tumores que traziam um sofrimento terrível para ele, que ele precisava ficar sentado num buraco cheio de cinza para poder aliviar o sofrimento, e se coçava com cacos de telha. Mas a Bíblia diz que em todas essas provações, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e nem pecar. Irmãos, o segredo está aqui. Tudo que o diabo quer é fazer com que a gente peque. Por bem ou por mal, ele quer fazer a gente pecar, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado leva a gente para o inferno. O pecado interrompe a nossa caminhada para os céus. Então, tudo que o inimigo quer fazer é com que você peque, por bem ou por mal. Alguns ele tenta seduzir, oferecendo coisas que vão agradar a sua carne. E alguns que ele vê que não consegue por esse caminho, então ele vem e assola da forma que fez com Jó. Mas em nenhum instante Jó pecou. Passou pela provação material, passou pela provação física, e agora vem a terceira provação, que é a provação conjugal. A esposa de Jó, vendo esta situação, esses problemas, a mulher estava acostumada com uma vidinha boa, cabeleireira toda semana, né? Estava acostumado a ir na manicure toda semana. A mulher estava acostumada a ir no restaurante, na churrascaria toda semana, né? Motorista particular, agora não tinha mais nada. E, irmãos, finanças é o grande causador de problemas conjugais. Ainda é um dos maiores problemas. Entra em crise, o diabo já deita e rola. Quando eu morava com meu pai, não passava isso aqui. O que acontece com a mulher de Jó? Ela começa a instigar Jó. De que adianta viver deste jeito? No versículo 9 do capítulo 2, diz assim: então aproximando-se a esposa de Jó, admoestou: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. De que adianta você ficar sendo fiel a Deus passando por esse problema? Mas lá na frente nós vamos ver que adianta, irmãos. Muitas vezes, ou é a esposa ou qualquer outra pessoa chega para você e fala: de que adianta você continuar sendo fiel diante da vida que você está levando, dos problemas que você está enfrentando? Eu quero dizer, adianta, porque a provação vai nos fazer forte, a provação vai nos permitir chegarmos num grau hierárquico mais avançado. Jó, porém, respondeu assim, versículo 10. No entanto, ele lhe afirmou: mulher, olha a situação do cara. Num buraco cheio de cinza, se coçando com caco de telha, com tumor da cabeça até os pés, o corpo inteiro. Eu, alguns anos atrás, passei por aquele probleminha de pemphigoide que chama, né? Quis ficar desesperado já com um negocinho de nada, irmãos, perto do que Jó passou. Agora, ele responde calmamente para a esposa dele: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que Ele nos permite? Deus está permitindo esta vida. Irmãos, Deus está permitindo o que estamos passando.
E em toda esta provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Mesmo com a mulher cutucando ali, ele não pecou. Irmãos, é difícil não pecar quando a mulher cutuca. É verdade ou não? É difícil. Mas ele não pecou. Ele não pecou. Passou pela primeira prova. Passou pela segunda prova. Passou pela terceira prova. E agora vem a quarta prova. Perdeu o respeito. Ninguém respeitava mais ele. Jó era um homem respeitado. Ele era poderoso. Ele era o patrão. Ele que pagava todo mundo ali na região. Ele que supria o pessoal ali. Todo mundo respeitava. Agora, na situação que ele estava, ninguém respeitava mais ele. Perdeu o respeito. Versículo 13 até o 19 do capítulo 19 e 13, diz assim: ele levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem tornaram-se como estranhos para mim. Ninguém queria mais saber conversa com ele. Os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos se esqueceram de mim. Os que me visitam e também as minhas servas me consideram estrangeiro. Não passo de um estranho aos seus olhos. Chamo o meu próprio servo e sequer me responde. Vejo-me obrigado a suplicar-lhe ajuda. Eu preciso da ajuda, mas ninguém ajuda o Jó. O meu hálito é intolerável para minha esposa. Sou repugnante para os filhos da minha mãe. Até as crianças zombam de mim e acham graça do meu estado quando chego. Todos os meus amigos, inclusive os mais chegados, agora me detestam. Aqueles mais íntimos a quem amo, simplesmente voltaram-se contra mim. Não tinha mais amigo. Amigo é quando você está bem. Quando você começa a passar por uma situação de dificuldade, os amigos desaparecem. Perdeu todos os amigos. Todos os amigos. Mas no versículo 25 diz: contudo, eu sei que o meu Redentor vivo, a fé dele continuava viva em Cristo, irmãos. E que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó e no meu túmulo. E depois de todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Ele tinha uma fé inabalável. Inabalável. Ele sabia da integridade que ele tinha para com Deus e que aquilo não ia ficar barato. Deus não estava permitindo aquilo por uma punição por algo que ele fez de errado, porque ele sabia da vida dele, assim como você sabe da sua vida. E a pessoa que é reta, é íntegra, não é isso que Deus prometeu, uma vida de sofrimento desse jeito. Jó tinha a certeza que Deus tinha algo grande lá na frente. Jó tinha certeza. E a gente prega muito isso e canta também, né? O melhor de Deus está por vir, Deus tem bênçãos materiais, mas quando vem uma provinha, a gente já reprova na prova. Quando seus amigos o desprezam, quando todos te ignoram, zombam de você, quando todos te criticam, qual é a sua reação? Qual é a reação nossa hoje, nos dias de hoje? Você tem aquele amigo e tal, e de repente você passa por uma situação difícil, aí os seus amigos te abandonam. Sabe qual foi a reação de Jó? A Bíblia diz que Jó começou a interceder pelos amigos. Em vez dos amigos intercederem por Jó, Jó começou a interceder por seus amigos. Está lá no versículo
10 do capítulo 42. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhes concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Ele começou a interceder por aquelas pessoas que zombavam e desrespeitavam em função da situação que ele estava passando. Em vez dos amigos interceder por ele, ele começou a interceder pelos amigos. E a última provação, irmãos, foi a espiritual. Jó teve um momento que ele começou a ter uma experiência tão grande com Deus, que ele se calou. Tem hora que a gente precisa se calar. Neste momento, Jó começa a ver que não tem mais como piorar. Não tinha mais o que piorar. A esposa contra, os amigos contra, até as crianças, saúde, os bens materiais, família, tudo. Nessa hora ele se calou e começou a pensar em Deus. E foi nessa hora que ele começou a ver que Deus tinha algo grande para ele. No versículo 11 do capítulo 9, vamos fazer uma comparação com o capítulo 42, versículo 5. No capítulo 9, versículo 11, Jó fala assim: ele passa perto de mim, mas não consigo visualizar. Vai passando adiante, mas sequer o percebo. Ele estava falando de Deus. Eu não consigo sentir Deus, eu não consigo visualizar Deus, eu não consigo perceber Deus aqui do meu lado. Está difícil. Mas quando ele começou a interceder pelos seus amigos e por toda aquela situação, no capítulo 42, versículo 5, ele falou: de fato, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Agora eu consigo te ver, ó Deus. Ele precisou chegar num estágio máximo de onde o ser humano aguenta, para poder ver Deus perto dele. Às vezes, irmãos, quando nós estamos numa situação privilegiada, a gente até esquece de Deus. E é muito comum nos dias de hoje a pessoa correr para a igreja ou ligar para o pastor quando está passando por uma situação difícil. Quando o casamento está em ruínas, quando os filhos estão perdidos nas drogas, quando uma doença grave acomete. Oh Deus, tem misericórdia, me ajuda. Aí corre para Deus. Mas Jó agora começou a sentir Deus bem pertinho dele. E quando você sente Deus pertinho de você, irmãos, as coisas começam a acontecer. Se você não está sentindo Deus, você tem que fazer alguma coisa para sentir Deus, porque as coisas vão acontecer. E eu quero dizer uma coisa: a provação, quanto maior, maior é a glória que Deus tem para você. Então, em vez de você reclamar que você está passando por uma prova, fala: Senhor, está meio pequena essa prova aqui, dá uma melhorada aqui, porque eu quero grandes coisas lá na frente. E quando a Bíblia diz que ele começou a orar pelos seus amigos e viu que agora Deus estava bem pertinho dele, pronto a restituir, o resultado foi maravilhoso, irmãos. 42:11, você está acompanhando aí ou não? Ou está lá só? 42:11 diz assim: então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Então agora chegando, né? Antes não queria saber dele, agora que ele já está curadinho, estão chegando. Eles se compadeceram dele e o consolaram de todas as suas provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele. Olha lá,
todas as provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu um quesitá, moeda de prata e um anel de ouro. E assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que o início. E agora ele teve 14 mil ovelhas, não era mais só 7 mil não, o dobro. 6 mil camelos, não era mais só 3 mil não, era o dobro. 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Tudo que ele tinha, Deus deu em dobro. E também lhe nasceram, versículo 13, mais 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 5, agora Deus deu 10. Olha que maravilha, irmãos, que beleza. Jó amou a primeira filha de Leminá, a segunda de Quetsiá e a terceira de Queren-Apuque. E em toda aquela terra não se encontraram jovens mais bonitas do que as filhas de Jó. E seu pai repartiu generosa herança entre elas e os seus irmãos. Depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu Jó, realizado em idade muito avançada. Ele viveu só mais 140 anos. E viu até a 4ª geração. Então viu o filho, o neto, os bisnetos e o tataraneto. Olha que maravilha, irmãos. Olha que maravilha. Olha que riqueza. Se antes ele tinha 5, agora deu os 10 filhos. Está certo que os 10 não suprem os 5 que partiram, né? Mas com Deus é assim, não tem miséria não. E eu creio que Deus tem grandes bênçãos. Nós começamos o culto hoje cantando: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. O grande problema, irmãos, que Deus colocou no meu coração, e eu já, tocado pela mensagem do Rafa ontem, que muitas vezes a prova é tão pequena e a gente não passa pela prova. A gente não passa. E aí Deus pega e manda uma menorzinha para ver, para dar uma chance para a gente, e a gente não passa pela prova. E depois a gente quer o quê? A gente quer um resultado magnífico. Quanto maior a prova, maior é o resultado. Olha a prova que Jó passou e olha o resultado que ele teve. Então, irmãos, não reclame da sua prova. Amém? Não reclame do peso, não reclame da sua cruz. Jesus nunca reclamou da cruz que ele carregou, mesmo tendo momentos em que ele não tinha mais força para carregar, que precisou alguém ir lá, o Simão, né, ajudar ele a carregar, porque ele não tinha mais força física para carregar. Mas em nenhum instante ele reclamou. E eu li uma frase, eu falei quarta-feira na live pelo Facebook, não sei se vocês assistiram ou não, que a reclamação é um louvor que alegra e agrada os ouvidos do diabo. Quer deixar o diabo feliz? Começa a reclamar. Começa a reclamar, que aí ele vai ficar feliz. Então, irmãos, não vamos murmurar. O povo de Israel, por murmurarem, não entraram na terra prometida. E o apóstolo Paulo fala que hoje, muitos por murmurarem, não vão entrar no céu da mesma forma, como que aquele povo não entrou na terra prometida. Então, vamos agradecer. Tem uma música que a gente cantava aqui, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto eu estiver vivo, mas e se a prova for tão grande que eu perder a vida? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, para mim. O viver é ganho, morrer é lucro. Vou estar na glória. Eu não tenho motivo para reclamar. Eu tenho motivo para glorificar. Jó, quando perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde, ele simplesmente se prostrou e adorou a Deus. Em nenhum instante ele pecou. Em nenhum instante ele pecou. Irmãos, glória a Deus. Está todo mundo bonitinho.
gordinho. Hoje na escola bíblica dominical foi uma benção a escola bíblica, nós estudamos sobre as vestes sacerdotais. Que coisa linda, irmãos. Aí o professor precisava de um magrinho para vestir a roupa do sacerdote aqui. Não tinha um magrinho aqui, irmãos, para vestir a roupa. Olha que benção, irmão. Está todo mundo gordinho, bonitinho, fortinho. Olha que delícia. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, nós estamos vivos. Nossos filhos estão aí. Nossa família está aí, o nosso trabalho está lá, amanhã nós vamos lá ganhar o nosso pão de cada dia. Nós estamos com os nossos sentidos perfeitos aqui, enxergando bem, comendo bem, até um pouquinho acima do que devia, né? Mas estamos ouvindo bem, estamos sentindo o cheiro. Olha que maravilha, temos tanto para agradecer. E quando vier uma prova, glória a Deus. Tem a música que a gente canta aqui também, né? Tá chorando, louve, tá sofrendo, louve, tá, sei lá, não importa, louve, louve. Teu louvor invade os céus, porque Deus vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, abrindo a porta. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre a porta e para ninguém mais fechar. Então, irmãos, Deus tocou muito no meu coração para trazer uma palavra sobre Jó, sobre a provação que ele passou. Difícil, mas em nenhum instante ele pecou. E Deus estava de olho. Deus falou: eu sei, esse não peca. Esse aqui pode até o limite. Esse pode até o limite, que esse não peca. Será que quando Deus olha para a tua vida, Ele pode dizer a mesma coisa? Esse aqui pode até o limite? Irmãos, glória a Deus. Estamos passando por provas, é guerra. Mas essas provas vão fazer-nos crescer e nos fortalecer. Porque outras maiores virão e nós temos que estar fortes para enfrentar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então não vamos nos queixar, não vamos reclamar. Ai, a vida, ai, está chovendo, não dá para ir na igreja, está chovendo. Amanhã, se tiver caindo tempestade, trabalhar você vai. É verdade ou não? Pode estar caindo uma tempestade, você dá um jeito. Aquela de virar o guarda-chuva do avesso, você vai. E assim, está chovendo, não dá para ir na igreja, não sei o quê, vou molhar o cabelo, vai rolar, né? Irmãos, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Vamos ficar em pé e vamos orar. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos, olha para dentro do teu coração, traga à tua mente a prova que você está passando, porque todo mundo está passando, não tem ninguém que não esteja passando. Uns uma provinha menorzinha, porque você é mais fraquinho. Umas provas mais fortes, porque você já é mais forte. Você está passando por uma prova mais dura, porque você é forte, você aguenta. A tua fé é mais poderosa. Agora, olha para dentro do teu coração e como é que você tem reagido a essa prova que Deus tem permitido na tua vida. Será que a gente pode cantar aquela música? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória, obrigado, Senhor. Será que a gente pode agradecer pela prova? Agradecer? Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando a oportunidade de ter uma fé mais forte. Senhor Jesus, humildemente, eu intercedo pelo teu povo que aqui chegou nessa noite. Eu intercedo a Deus pelas pessoas que ficaram acompanhando pela internet, talvez porque estão trabalhando, ou viajando, ou moram longe, e não foi possível chegar na tua casa, mas que ouviram a tua palavra. Meu Deus, nós queremos agora agradecer pelas provas que estamos passando, porque estamos passando. Amanhã essas provas serão passadas e virão outras, e assim a vida vai indo, até o dia que nós chegarmos diante de Ti, para morar eternamente ao Teu lado, Jesus.
Mas tudo que eu intercedo é pela tua igreja. Dê forças a eles, a cada membro da tua igreja, a cada filho teu, Senhor, para que nós possamos ter a postura, a conduta, a firmeza e a força que Jó teve, mesmo Deus permitindo uma provação no limite para ele. Ele nunca pecou e nunca culpou Deus. Ele manteve íntegro, temente a Deus e fiel a ti. E nós queremos ter essa postura na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?